Oiê, tudo bem contigo? Hoje eu tô aqui para fazer a minha análise da redação da URGS do vestibular de 2020. Quem é meu aluno sabe que eu amo as provas da URGS, especialmente as de redação. Eu amo ensinar a redação da URGS, eu amo ler as redações da URGS, isso porque os temas dialogam com coisas que eu acho muito importantes para que todo mundo debata e pense e reflita a respeito. E também eu amo muito a universidade, eu tô lá desde 2012, fiz minha graduação, agora tô na especialização e no mestrado, então tenho um vínculo muito afetivo com a universidade, com as pessoas de lá, com os professores. É por isso que eu sou suspeita para falar da redação da URGS, mas é óbvio, tem alguns temas nesses tantos anos de vestibular que realmente eu achei desnecessários, enfim, não gostei e nem levo para a sala de aula. Mas o tema de 2020 foi muito especial para mim porque pela primeira vez na história deste país eu acertei o tema da redação da URGS. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de trabalhar com URGS. Vestibular da URGS tem como característica apresentar temas diferentes daquilo, por exemplo, que a gente está esperando no Enem. Mesmo que sejam temas sociais, eles aparecem de forma diferente na prova, exigem do aluno um outro tipo de comportamento, de postura na escrita. Isso me interessa muito porque a universidade cobra, como eu já falei em outro vídeo, nos meus 10 mandamentos, o investimento autoral. Então, quando eu vou preparar as minhas provas da URGS, tanto para o meu grupo de redação, tanto para o cursinho onde eu trabalho, geralmente eu penso em coisas muito diversas uma da outra. Coisas que dialogam com cultura, arte, educação, ciência, porque a URGS pode cobrar de tudo um pouco. A questão é a gente entender como que a prova funciona e de que maneira ela cobraria. Pois bem, faz alguns anos, pelo menos 2 anos, que eu coloco como opção de escrita para os alunos e discuto esse tema em aula, um tema chamado Música enquanto Identidade Cultural Brasileira, isto é, convido os alunos a partir de um texto do Paulinho da Viola que mostra o quanto o samba foi se modificando no decorrer dos anos e isso em reflexo do contexto histórico do país, a discutirem e a pensarem sobre esses gêneros que se popularizaram contemporaneamente, o funk e o sertanejo, e entendê-los a partir dessa noção de identidade cultural, trazendo para a discussão, inclusive, bossa nova. E tal foi a minha surpresa quando eu me deparo com um tema assim no vestibular da URGS 2020. Eu fiquei muito feliz, não pelo fato de ter acertado um tema e de achar que os meus alunos seriam os melhores nesse vestibular, até porque não é todo mundo que escreve todos os temas. Mas eu fiquei muito feliz sim de saber que eu estou dialogando com a universidade e que a URGS se importa com essas coisas que eu, como professora de literatura e de redação, também considero importantes. Porque eu tive, como eu falei para vocês, toda a minha formação na URGS, eu aprendi muito com essas pessoas que hoje são responsáveis pela construção das provas, tanto de redação quanto de literatura. Por isso que foi muito importante para mim, enquanto profissional e ex-aluna do curso de letras, que aparecesse um tema na prova que também havia sido passado para os meus alunos no pré-vestibular. Então, vamos ao que interessa. Prova de redação da URGS do vestibular de 2020. A prova apresentava um texto que foi publicado no jornal O Globo em fevereiro de 2018, escrito pelo jornalista Leonardo Lixotti. O título do texto é Críticas a Que Tiro Foi Esse? E outras canções levantam a questão. A música brasileira está pior? Sobre esse eixo temático, os alunos deveriam fazer a sua redação, levando em consideração as ideias apresentadas por Lixotti no seu texto. Então ele trazia tanto essa noção de que existem pessoas que falam que a música brasileira está pior, como também pessoas que argumentam que esse tipo de questão sempre foi levantada na história da canção popular brasileira em função do preconceito. E aí eu quero destacar para vocês 2 trechos principais.
O primeiro deles foi o posicionamento do Lulu Santos, que trazia justamente a ideia de que a música brasileira está ficando pior em razão do funk. E ele diz assim: caramba, é tanta bunda, polpa, bumbum granada e tabaca que a impressão que dá é que a MPB regrediu para a fase anal. Eu, hein? Esse foi o comentário de Lulu Santos. Em contrapartida, temos um belíssimo comentário do professor da PUC do Rio de Literatura, Fred Coelho, que diz o seguinte: essas críticas atravessam a história da música popular brasileira há séculos em razão de questões raciais, morais e sociais. Ele ainda explica que, e aí agora eu cito Lixote, a leitura que se fazia dos artistas era determinada pelas origens deles, músicos de favelas, de classe média, nordestinos, urbanos, caipiras, ou seja, esse preconceito que paira sobre a música brasileira, ele já existia desde a ascensão do samba, que foi um gênero musical construído a partir da favela, de pessoas oriundas de um espaço marginalizado e que sofreram muito preconceito até conseguirem uma ascensão dentro da cultura, né? E ainda até hoje é deveras desvalorizado. Bom, essas são as duas principais ideias do texto e o aluno deveria discorrer a partir delas. Claro que o texto é mais longo do que isso, apresenta outras noções, outros autores, mas o enfoque principal é essa discussão. Estaria a música brasileira melhor ou pior? E para isso a gente pode relacionar com aquele tema que eu falei para vocês, que passei para os meus alunos, pensando na música enquanto identidade cultural brasileira e agora com essa marca do preconceito muito evidente. Eu não sou uma pessoa ouvinte de funk nem de sertanejo, confesso que gosto menos ainda de sertanejo do que de funk, não tenho o hábito de ouvir essas músicas na minha casa, na minha rotina, mas é óbvio que há espaços em que essas músicas estão presentes, por exemplo, numa festa, e o funk é essencial hoje em dia nessa cultura das festas que nós temos. Sertanejo, para mim, realmente não é algo que me encante, né, enquanto ouvinte. Entretanto, eu não acho que a música está ficando pior em razão desses dois gêneros. Me chamou muita atenção esse tema e esse enfoque na palavra pior, porque se vocês derem o Google, vocês vão encontrar o Caetano Veloso, que é um grande nome da canção popular brasileira, cantando um funk. Na internet tem, no YouTube inclusive, vocês vão encontrar. Ou seja, a gente trata com muito preconceito esses dois gêneros e não leva em consideração que pessoas renomadas na área, pessoas que já têm um destaque na canção popular, são muitas vezes as primeiras a valorizar essa arte periférica. Claro que tem questões sociais bem importantes que eram trazidas ali, por exemplo, como que um cantor de sertanejo lota um estádio de futebol, o que ele traz ali na canção dele. Eu quero falar então agora de duas coisas. A primeira delas é por que o funk sofre esse preconceito, essa marginalização. A gente poderia transformar isso em um outro tema de redação, que é o funk apresenta conteúdo muito problemático em relação à violência contra a mulher. Sim, né? Temos muitos funks machistas, funks que fizeram apologia a estupro, então isso é inadmissível. Essa barreira a gente ainda precisa superar. Entretanto, tem uma série de outros funks que falam de outras coisas, inclusive aquele funk ostentação, que fala do quanto a pessoa ganha dinheiro e tal, de bens de consumo que ela tem, que também são marginalizados socialmente. Entretanto, as pessoas consomem esse tipo de conteúdo, mas dizem que são conteúdos muito ruins, né? Existe essa relação paradoxal em relação ao funk, ou seja, é um dos ritmos mais consumidos no Brasil, entretanto ainda sofre essa marginalização. As pessoas têm vergonha muitas vezes de dizerem que escutam funk.
Isso certamente vem de encontro com o que o professor de literatura da PUC-Rio comenta e que o jornalista recupera, ou seja, tem uma marca racial e social aí que atravessa o funk. As pessoas que produzem o funk, via de regra, vêm de comunidades que não fazem parte da elite brasileira e acabam se transformando em pessoas com muita grana, o que é extremamente visível aí nas redes sociais dos cantores de funk. Essa é a primeira questão que perpassa a ideia de que o funk está piorando a música popular brasileira. Ou seja, se nós formos levar para a questão da letra, de que muitas vezes fazem sim apologia a estupro, a violência contra a mulher, isso é um problema. Mas o que está sendo discutido na prova da URGS não é necessariamente a letra, porque a canção ela não é construída somente de letra. Ela também leva em consideração a melodia e a estética da recepção, ou seja, quem está recebendo essas letras e esses ritmos está satisfeito com o produto que está recebendo. Então isso deveria ser levado em consideração. A outra questão o funk é marcado por uma questão racial e social. As pessoas que produzem funk têm origem de comunidades marginalizadas. Então isso é um peso sim para que essa música possa ascender socialmente e seja aceita, apesar da gente saber que boa parte das pessoas no Brasil escutam funk, inclusive fora, pessoas têm referência do Brasil em relação às músicas de funk. Agora a gente vai para a questão do sertanejo. Por que sertanejo lota um estádio de futebol com pessoas para ouvirem suas músicas? Bom, aí a gente vai para uma questão da estética da canção. Por quê? A canção popular brasileira, via de regra, e o samba canção, por exemplo, trazia em suas melodias essas canções amorosas, do sofrimento amoroso. Isso faz parte do que nós temos de mais humano, do que é universal entre todos nós, que é o amor, a dor, a perda. Isso é universal na literatura, também é universal na canção. Se vocês forem analisar e pegarem aí os conteúdos que vocês estudaram para o vestibular, vocês vão ver que desde o trovadorismo já existia essa temática do sofrimento amoroso. Ou seja, a canção de amor lá do trovadorismo, imagina, na Idade Média ainda, gente, isso faz muitos séculos, já se tinha essa temática. O eu lírico, ele é um vassalo do amor, ele tem uma mulher ideal a qual ele não consegue alcançar, que é a sua sucerana. Essa relação tá dada, ele sofre por ela. Então a canção do amor lá do trovadorismo é o sertanejo universitário que a gente tem hoje, esse que sofre, que tá morrendo porque não pode realizar aquele amor. A impossibilidade do amor é algo que tá dado desde o trovadorismo. Isso foi muito recuperado aqui no Brasil, no romantismo brasileiro, especialmente na poesia da segunda fase, o ultra-romantismo, né? Ou seja, esse sofrimento amoroso, a impossibilidade de estar com a amada, já era visível lá. E era uma literatura valorizada, era produzida por gente também de alto valor aquisitivo, o que hoje já é mais misturado, né? Existem pessoas que cantam o sertanejo que vem de origens muito humildes, mas também tem pessoas de família elitizada que produzem esse gênero musical. É um pouco diferente essa questão social do funk. E por que encontra multidões? Bom, porque sempre encontrou multidões. Temáticas sobre amor, perda e dor são universais. Vai passar 100 anos e a gente ainda vai produzir conteúdo sobre essa temática, só que em novo formato, em novos gêneros, inclusive, de repente, até através do funk. Tá bom, pessoal? Essas são as minhas ideias principais do que vocês poderiam apresentar na redação da URGS. É claro que existem outras tantas coisas que eram passíveis de serem faladas. Eu apresentei para vocês a minha análise de um contexto histórico, literário, em relação à canção popular no Brasil, especialmente funk e sertanejo, né, que eram os grandes exemplos da prova.
Vocês poderiam buscar outros gêneros também e fazer comparações, mas via de regra foi uma prova tranquila de escrever, dialogava com questões que provavelmente o candidato já estava acostumado, habituado a ouvir, a consumir esse tipo de arte. Também existia na prova de literatura como leitura obrigatória um disco Elis & Tom, então o aluno poderia inclusive fazer comparações entre bossa nova, funk, sertanejo, ele tinha repertório para isso. Eu acho que foi uma prova tranquila, fácil, eu gostei muito do tema. Espero que vocês tenham aproveitado essas análises que eu fiz em relação a essa questão, se a música brasileira está ficando pior. E lembrem sempre, antes de responder essa pergunta, seja na URGS ou em qualquer lugar, se essa resposta não está perpassada pelo preconceito e, como foi apontado na prova, um preconceito social e racial. É claro que a gente tem que questionar sim as letras do funk e inclusive esses momentos de encontro dos bailes funk, a gente também precisa colocar isso em discussão, mas esse não era o eixo central da prova da URGS, tá? Era possível de ter falado, mas não era a centralidade da discussão. Inclusive isso pode virar um outro tema de redação. O que vocês acham? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo!